Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje eu trouxe um episódio um pouco diferente. Eu vou trazer aqui os 6 piores erros que eu cometi na minha vida enquanto eu ainda não dominava minhas finanças, enquanto eu ainda não tinha noção do que eu queria financeiramente para a minha vida, para que vocês aprendam e não cometam os mesmos erros. A ideia aqui é você espelhar como se fosse um tutor, como se fosse uma pessoa que estava te dando os erros, simplesmente te entregando os erros para você se esquivar e conseguir achar um atalho decente, ideal, que possa aí levar você ao caminho correto das suas finanças. Então, eu vou contar um pouco da minha história com os erros e você vai entender aí qual foi a lógica e por que eu aprendi tanto com esses erros e talvez foram esses erros que me levaram ao estágio que eu estou hoje, de controlar bem o meu dinheiro, conseguir investir de maneira inteligente e fazer o capital crescer mais rápido, dominar mesmo o pensamento, dominar a mente para controlar melhor o dinheiro, as finanças e agora conseguir investir e aproveitar muito bem a vida, né? Esse episódio é um episódio após a nossa aula magna, que foi ontem, quinta-feira, dia 5 de março, às 20 horas. E essa parte desse conteúdo de hoje também você vai encontrar lá, e lá na aula você vai encontrar muito mais. Se você ainda se você não pôde participar ontem ao vivo, eu vou deixar aqui nesse episódio a descrição da aula e você pode lá assistir a aula e saber aí tudo que aconteceu e pegar o conteúdo completo e se aproveitar também de muitos ensinamentos que eu deixei lá. Então é o seguinte, em 2004 eu recebi o meu primeiro salário, que foi R$ 154. R$ 154. Eu sei que em 2004 o salário mínimo não era muita coisa, mas R$ 150 era quase nada. Quando eu passei um ano, em 2005, eu ganhei um período maior do meu trabalho, porque eu estava cumprindo o serviço obrigatório de recruta em 2004. Em 2005 eu fui engajado, né? Essa é a palavra correta que se usa lá no militarismo. E quando eu fui engajado, eu passei a ter direito a mais 2 anos. Então eu virei de verdade um funcionário público temporário, que antes eu estava no serviço militar obrigatório. Quando você se torna um funcionário público, você consegue, de uma certa forma, benefícios para acessar ao crédito. Ninguém tinha me ensinado nada. Eu não tinha noção do que era. O meu salário era R$ 154, agora passou a ser R$ 412, R$ 418. Eu não lembro em detalhes qual era o valor, mas o que aconteceu? Eu fui e peguei um empréstimo, né? Eu peguei esse empréstimo, acho que era meio de 2005. Eu fui pegar um empréstimo porque eu queria ter um carro. E eu acho que esse deve ser o primeiro ensinamento. Se você não tem condições de ter um carro, se você está ganhando menos que um salário mínimo, talvez essa não seja a melhor saída. Talvez você deva aumentar a primeira renda antes de sequer conseguir ter um carro, comprar um carro. Mas eu tinha esse anseio. Hoje eu consigo entender, né, uma demanda que na verdade não existia, era coisa da nossa mente, querendo suprir necessidades, querendo estar no mesmo estilo de vida das pessoas que viviam ao seu redor, querendo achar que era uma forma de demonstrar às outras pessoas que eu tinha vencido, que eu tinha um emprego público, algo desse tipo que permeava na minha mente. E resumindo, eu peguei um empréstimo para comprar um carro. Ou seja, você assumiu dívidas do seu orçamento para comprar um passivo, algo que ainda ia tirar dinheiro do seu orçamento. Então, assim, foi um momento de muito aperto no meu orçamento. Eu não conseguia pagar a parcela do carro, que era um empréstimo,
mesmo sendo consignado, mas ele afetava muito o meu orçamento. Eu queria estudar, eu estava pagando um cursinho para estudar para passar para o concurso, enquanto era temporária, e eu tinha que pagar o cursinho, eu tinha que pagar a passagem do carro, eu tinha que me deslocar para o trabalho, eu tinha que comer, tinha que ajudar meus pais, e assim, foi um momento de muito aperto, e não era esse momento de eu ter comprado um carro, apesar de ter sido um carro usado e apesar de ter sido um empréstimo consignado. Resumindo, em 2006, né, 6 meses depois, ao invés de eu vender o carro, desfazer dessa dívida e tentar montar uma estratégia verdadeira, o que foi que eu fiz? Eu comecei a usar vários cartões de crédito. Isso mesmo, vários cartões de crédito. De tal forma que, ainda para alimentar um ego, eu usava o cartão de crédito, não tinha o dinheiro para pagar a fatura, pagava o mínimo. E eu estava abastecendo, botando gasolina no carro e pagando o mínimo do cartão. Eu estava fazendo uso do crédito de maneira totalmente errada. Se você conversar ou ter acesso a qualquer informação sobre educação financeira, a primeira coisa que você vai aprender é que nunca se deve pagar o mínimo do cartão de crédito. Hoje, né? Isso foi em 2005, 2006. Hoje, o Banco Central tentou limitar a taxa de juros cobradas pelos cartões, a taxa de juros cobradas pelo cheque especial, está tentando forçar aí esses juros para baixo, mas naquela época era muito dinheiro. E assim, quando eu pagava o mínimo, eu entrei na bola de neve e eu não conseguia mais sair. E era um negócio assim absurdo. Então, pagar o mínimo do cartão de crédito e ainda com empréstimo era um negócio totalmente errado. Então, nunca pague o mínimo do cartão de crédito. Tenha um controle do seu dinheiro, anote as suas compras de tal forma que você consiga honrar com a fatura por completo. Porque se você não honrar com a fatura por completo, você vai entrar numa dívida, um efeito bola de neve que vai ser mais complicado de sair. Cada vez que você entra nessa condição, você vai piorando a sua necessidade de sair dessas dívidas, tá bom? Não se dando muito bem em conta, eu consegui passar para o concurso de sargento da aeronáutica, vendi o carro, me desfiz do carro, tentei pagar os cartões, mesmo assim ainda fiquei devendo o empréstimo. E eu fui embora para a escola de sargento da aeronáutica. Lá na escola, em 2006, 2007, eu tive o primeiro contato com a educação financeira. Lá existiam profissionais não vinculados direto à educação financeira, mas profissionais da área que ensinavam a gente a dominar o nosso dinheiro, a entender melhor o nosso orçamento. A gente, como aluno, durante o curso de formação, a gente recebia simplesmente uma ajuda de custo. Como eu já era soldado, eu recebia um pouquinho mais, mas era algo de R$600 que eu recebia em 2006, em 2007, e ainda pagava o empréstimo que eu tinha feito lá em 2005, né? Que eu tive que renegociar e tentar espaçar mais os pagamentos. Quando, na verdade, esse primeiro contato que veio lá da escola me trouxe muitas ideias e eu queria realmente sair daquela situação. Tanto que eu fiz e eu aprendi a usar uma planilha financeira. E a minha planilha financeira é a mesma assim, né? Foi a minha primeira, foi de onde eu comecei a usar essa planilha, a sacar as ideias. E eu uso uma planilha financeira até hoje, mas essa que eu uso hoje foi a evolução dessa do finalzinho de 2006 para 2007 que eu comecei a colocar em prática. Pelo incrível que pareça, foi justamente no momento corretíssimo que eu comecei a entender melhor e comecei a sobrar dinheiro no orçamento. Eu consegui pagar todas as condições de formatura lá, de foto, de filmagem, eu consegui comprar as passagens para os meus pais irem a São Paulo, que o curso de formação era lá. Eles foram a São Paulo, foram para a minha formatura, eu consegui comprar as passagens dele, eu consegui pagar o meu uniforme, eu consegui pagar a comissão de foto, de formatura, de eventos. Então, assim, tudo isso com o mesmo salário e ainda pagando um empréstimo, de tal forma que no final de 2017 eu tinha já zerado todos os 2017. Então, de 2007 para 2008 eu já tinha zerado todas as minhas dívidas. Quando foi em 2009, eu cheguei em Recife, eu tinha
uma sobra de capital, porque a gente recebe um dinheiro, quando a gente é transferido de estado, a gente recebe um dinheiro. E eu tinha um dinheiro assim, vamos dizer assim, sobrando, na verdade, né? Uma quantia significativa. Que na época eu acho que era algo de uns 4 a 5 mil reais. Que eu tinha disponível, assim, que eu não sabia bem o que fazer. E foi quando eu fiz o meu primeiro, meu primeiro investimento, em 2009. Só que em 2009 foi uma crise que aconteceu no mundo. Né? O mundo entrou em recessão, o país estava em crise, maiores índices de desemprego. Foi algo assim ruim para a economia. E eu tinha feito o meu primeiro investimento, mas eu tinha feito investimento sem propósito algum. Então eu não estava maduro, na minha mente eu não sabia o que estava realmente acontecendo. De certa forma eu tive medo e resgatei o dinheiro que sobrou, porque o dinheiro estava diminuindo de tamanho. Eu peguei esse dinheiro que sobrou e dei entrada num carro. Só que dessa vez foi um carro zero. Eu achava que um carro zero era um patrimônio. Era uma maneira de eu estar investindo e aumentando o meu patrimônio. Quando, na verdade, depois eu aprendi que eu estava depreciando meu patrimônio. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro que sobrou, fui na concessionária e financiei o carro em um ano. Mas por que em um ano, Davis? Porque eu tinha minha planilha, eu sabia quanto de dinheiro ia sobrar todos os meses do ano seguinte, eu já tinha tudo planejado e eu assumi uma parcela alta de mais de R$1.000. Peguei esse dinheiro que eu já tinha juntado, junto com o dinheiro que eu saquei, que não estava indo para canto nenhum, que eu não tinha entendido o propósito, e comprei um carro zero. E financiei o que eu não tinha em 12 meses. Em 12 meses. Pensando assim, no ano seguinte, um ano após acabar esse financiamento, que eu parcelei em 12 vezes, eu vou na concessionária e vou trocar de carro. E vou pegar um carro mais caro. E dessa forma, de maneira controlada, eu vou aumentando o meu capital. Eu não sei se você já pensou dessa forma ou já fez alguma estratégia parecida, mas infelizmente isso não dá certo. Pegar um dinheiro que não tem financiado, você vai pagar juros de verdade, né? Mesmo sem nenhum ano, eu paguei uns juros de tal forma que o carro saiu total por R$32.500. Era um Celta do ano, o Celta Zero, e ao passar de um ano, o carro, na verdade, ele valia 29 mil, 30 mil reais. Com os juros, né, mesmo sendo de um ano, eu paguei ainda R$2.500 de juros. Quando eu fui na loja, de um ano depois, eu voltei na loja e fiz, agora eu quero trocar de carro, eu quero aumentar o meu patrimônio, eu quero pegar um carro mais caro. Em tese, esse carro vale 30 mil, 32 mil, que eu paguei tudo que eu tinha pago nesse carro, era isso. Para minha surpresa, o vendedor foi e foi feita uma análise do valor do meu carro, né? E o carro com um ano de uso, e a concessionária queria comprar o carro por R$27.500. Ou seja, mais de R$3.500 de prejuízo, fora os R$2.500 de juros que eu tinha pago, ou seja, um total de prejuízo aí de R$6.000. Tudo que eu tinha dado de entrada foi embora, simplesmente morreu. O meu patrimônio, ao invés de crescer, que era a minha estratégia de crescer, né? Ao final de um ano eu ia comprar um carro mais caro, ao final de outro ano um carro mais caro e o meu patrimônio ia crescer. Tudo apostando as fichas nesse carro. E deu tudo errado. R$27.500, eu não tive coragem de entregar o carro na loja. Esse carro ficou com a minha família, ficou com meu irmão, eu vendi para meu irmão. E depois meu irmão bateu com o carro, deu um PT nele, mas assim, eu não tive mais condições de entregar o carro. Não quis mais vender o carro. Porque foi um prejuízo muito grande. Então, uma coisa que eu aprendi para minha vida é que nunca mais eu compro um carro zero. Se você levar esse ensinamento para você, você vai entender que faz todo sentido. Um carro zero, ele vai depreciar muito, principalmente no primeiro ano. E se você estiver pagando um financiamento desse carro, pagando os juros, quando você somar a depreciação do carro e somar os juros que você pagou, isso aí vai fazer um impacto gigantesco no seu orçamento. E você vai ver que o seu patrimônio não vai crescer nada. Pelo contrário, o seu patrimônio vai diminuir.
Resumindo a história, eu não vendi mais o carro, eu fiquei com o carro por mais um ano e o dinheiro que eu pagava ao carro, né, eu comecei a juntar de novo. Eu fiz, cara, eu tenho que montar outra estratégia. A estratégia de carro não deu certo, né? E assim, eu não vou perder esse dinheiro agora, eu não vou executar essa venda, eu vou sair de prejuízo. Já tinha saído de prejuízo de uma dívida que eu tinha feito em 2005 do empréstimo. Depois eu saí do prejuízo do investimento que eu fiz sem ter propósito. Depois eu paguei muitos juros dos cartões de crédito. E agora eu vou perder do carro. Não vou perder do carro. Não vendi o carro. Quando eu juntei um ano de carro de novo, depois de um ano, eu fui numa agência, na minha agência do banco, onde eu tenho conta, desde quando eu comecei a receber meu primeiro salário. Isso já era 2013. Eu cheguei para a gerente e falei assim, olha, eu tenho esse valor aqui de 15 mil reais que eu juntei e eu queria de alguma forma aumentar meu patrimônio, né? Queria aumentar praticamente o meu bem. Eu falei do meu carro. E ela falou assim, eu tenho um negócio bom para você. Você vai fazer um consórcio. Na hora eu não entendi bem a proposta do consórcio, eu sabia como é que funcionava, as pessoas falavam que pagavam menos juros e eu acabei aceitando essa proposta com a seguinte estratégia. Eu peguei uma carta de crédito de 30 mil reais e como eu tinha 15 mil reais, eu ia conseguir dar o lance nessa carta de crédito e pegar os 30 mil reais para mim. Repetindo, eu tinha 15 mil reais, peguei uma carta de 30 mil reais. Eu dei o lance nesse consórcio e consegui, no primeiro, não foi no segundo mês, já ter direito aos 30 mil reais que a carta de crédito oferecia. E o intuito era justamente comprar um carro maior para aumentar meu patrimônio e agora pagar menos juros. Só que não deu certo também. Por quê? Porque depois que eu comecei a entender a lógica, eu estava aumentando de patrimônio, mas eu estava pagando para o banco essa diferença. Mesmo que eu tinha agora 30 mil reais na minha conta corrente, né? Na verdade eu não tinha nem o dinheiro, eu teria que comprar outro carro, eu fui obrigado a comprar o carro para poder ter acesso a esse dinheiro, ou seja, o meu dinheiro, 15 mil reais, ficou imobilizável. Ele ficou agora junto de uma carta de crédito e eu estava sendo obrigado a comprar um carro. Foi quando eu tive uma ideia, eu comprei o meu próprio carro. Isso mesmo, eu meio que burlei o sistema. Eu vendi o carro para um amigo, passei o carro para o nome do meu amigo, né, preencheu o documento e passei para ele. E ele recebeu o dinheiro do carro e eu fiquei com o dinheiro. Assim, uma estratégia meio louca, mas deu certo. Ele era um amigo muito próximo, né, assim que ele recebeu o dinheiro do banco, ele me devolveu, né, me pagou o dinheiro que era meu do consórcio. O carro ficou no nome dele, mas o carro era meu. Isso perdurou ainda por mais um ano, 2 anos, quando realmente depois eu vendi o carro e tirei o nome dele. Mas veja que estratégia que realmente deu certo de uma certa forma, mas não deu muito certo. Resumindo, eu fiquei com um patrimônio maior de 30 mil reais, só que agora eu fiquei devendo ao banco. Ou seja, de uma certa forma, o meu patrimônio eu estava pagando para ter dinheiro. Quando, na verdade, o investimento para você receber dinheiro, ter uma renda passiva dos seus investimentos, eu estava pagando para ter dinheiro. Para tentar ainda resolver esse problema, eu fui financiar um apartamento da Minha Casa Minha Vida. E assim, se for para contar a história triste, né, vocês vão acabar chorando aí desse episódio. Eu não tive direito ao subsídio Minha Casa Minha Vida, mas eu tive direito à taxa de juros, que, por sinal, era o dobro do que está hoje. É uma sacada muito importante, depois eu falo isso aqui no final. Quando eu peguei esse dinheiro do consórcio, né, que estava vinculado ao meu carro, e dei entrada em um apartamento. Pessoal, eu dei entrada no apartamento em 2012, 2013, com o dinheiro de um consórcio. Assim, uma estratégia de uma dívida que estava pagando juros baixos e assumir o financiamento. Só que ninguém me contou o seguinte, que eu tinha que pagar fase obra, que eu tinha que pagar taxa do corretor, taxa de não sei de que lá, taxa do financiamento e eu tinha que pagar o consórcio ainda. Ou seja, o meu orçamento, de novo, eu fiquei num aperto.
não tinha condições de pagar o consórcio, pagar o financiamento, pagar a fase de obra. Esse imóvel, eu não tive uma experiência boa. O imóvel atrasou a entrega, não só 6 meses, como estava previsto no contrato, atrasou mais de 6 meses, ou seja, eu fiquei com 1 ano sem poder, de uma certa forma, ganhar dinheiro com ele, porque a ideia era alugar e receber o aluguel. Teve intervenções do meio ambiente lá, da prefeitura da cidade, teve que fazer mudança no condomínio como um todo. De alguma forma, o imóvel desvalorizou, porque perdeu vaga de garagem. Até hoje, eu não consigo, né, apesar de estar vinculado à Caixa ainda, eu não consigo ter acesso ao habite do imóvel. Ficou com essa pendência. Eu coloquei a construtora na justiça para receber, paguei advogado, não deu em nada. Ou seja, financiar um imóvel que não está pronto, se você não tem dinheiro, lembra que tem fase de obra, lembra que pode dar atraso, lembra que você vai contar com esse dinheiro, vou casar porque depois eu vou pegar o imóvel. Não vai dar certo. A chance de atrasar é muito grande, Primeiro porque no nosso país existe uma burocracia muito grande de tudo, do meio ambiente, da prefeitura, de taxa de bombeiro para liberar, de construção, depois tem a parte burocrática de cartório, de habites, de planta, depois tem o banco no meio querendo ganhar o dinheiro dele, a construtora também quer tirar o lucro. Ou seja, eu não sugiro você financiar um imóvel sem você ter dinheiro sobrando, sem você ter realmente uma condição financeira estável. O imóvel ele pode se tornar uma dívida boa, desde que ele caiba no seu orçamento. Senão ele vai se tornar uma dívida ruim. Você não vai conseguir pagar e vai pagar juros. Lembrando que enquanto o imóvel estiver financiado, o imóvel não é seu, é do banco que está financiando esse imóvel. O imóvel não é seu. Então, se você deixar de pagar por um tempo, o imóvel vai a leilão, você vai perder ainda o que você pagou. Então, tem que estar muito bem planejado, a estratégia tem que estar correta, a construtora tem que estar boa, a taxa de financiamento tem que ser interessante. São vários fatores para você se dar bem em um financiamento. Hoje, por exemplo, existem outras modalidades de investimento imobiliário que você pode fazer utilizando-se de pouco capital e aí sim você ter acesso sem se endividar, 20, 30 anos, você vai aportar mensalmente um valor proporcional ao fundo de investimento imobiliário e você pode utilizar-se dos dividendos, dos rendimentos que ele te paga mensalmente, como se fosse um aluguel. Mas não é uma indicação, não é estratégia ideal. É você que está precisando sentir essa necessidade de comprar um imóvel. Então existem fundos imobiliários aí que com menos de R$200 você consegue comprar cotas desse fundo e receber proporcionalmente um aluguel daquela porcentagem. E a ideia é você ir aumentando esse bolo e depois você comprar um imóvel. Então fica com essa sacada aí, cara. Um financiamento imobiliário não é uma boa estratégia. Não é todo mundo que vai se dar bem, né? É complicado, é difícil. Eu sei que quem casa quer casa. Não, porque é a minha casa, é meu bem, eu vou estar pagando o que é meu. Presta bem atenção, faz as contas, coloca no simulador de juros, você vai ver a quantidade de juros que você vai pagar. É exorbitante. Se você pegar 80% dessa parcela que você ia pagar e fazer um investimento até mesmo conservador, com menos do tempo que você ia ficar financiado, você consegue ter esse dinheiro à vista e comprar o imóvel, ou ter uma parcela muito grande e financiar muito pouco. Então pensa bem, adia um pouquinho, agrupa um capital maior e aí você toma essa estratégia diferente, tá bom? E o último erro que eu cometi foi entre 2012 e 2014, 2015. Eu ainda fiquei buscando esse anseio. Foi quando, na verdade, eu entrei para empresas de pirâmides, né? Eu fui em busca do dinheiro fácil, né? Eu fui em busca da oferta que me fizeram, que o rendimento, um rendimento garantido. Então, como eu não tinha me dado bem em 2009 com investimentos tradicionais de mercado financeiro, depois eu entrei no carro zero, deu errado, depois eu entrei no consórcio, deu errado, depois eu entrei no financiamento, deu errado. Alguma coisa tem que dar certo e eu fui
para o mundo das pirâmides, mas na verdade eu acredito que no começo eu fui enganado, porque me prometeram rentabilidade, eu entendi a lógica da empresa. Foi na época que teve as empresas Bebum, Multiclick, Telex Free, teve um monte de empresas e as pessoas estavam ganhando dinheiro. Eu fui também com essa sede ao pote. No começo eu cheguei a ganhar dinheiro, mas outras pessoas, depois que o negócio entrou em crise, perderam dinheiro, né? Pessoas próximas a mim perderam dinheiro. E assim, eu acreditava muito na empresa. A empresa chegou a fazer parceria com a SBT, chegou a fazer parceria com a Telecena. E assim, depois, mesmo assim, entrou no caos, era insustentável. Garantir rentabilidade é insustentável. Você não vai conseguir, essa empresa não vai durar por muito tempo, não se pode garantir rentabilidade. E foi o que aconteceu, a empresa entrou em crise por diversos fatores, de roubo, de inconsistência na página, várias invenções. Na verdade, o negócio entrou em colapso e muitas pessoas perderam dinheiro. O dinheiro que eu tinha ganho, eu tinha comprado um carro e depois antes de tudo se acabar, eu capotei com o carro, ou seja, o dinheiro que veio fácil foi embora fácil. O dinheiro de pirâmide, ele se acaba, né? Não vai, você acha que está ganhando dinheiro, mas uma hora você vai estar perdendo. Então, pessoal, não fica muito atento a essas promessas de dinheiro fácil. Eu já gravei aqui um episódio falando sobre a escola da prosperidade, quando eu falo do multinível raiz, né? Quando eu falo de empresas de marketing de relacionamento, que por vezes as empresas de pirâmide se utilizam dessas estratégias, desses conceitos, maqueiam a proposta e te oferece algo que é insustentável. E acaba você entrando para querer ganhar dinheiro. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro, né? Achando que vai ser melhor, quando na verdade você vai entrar em colapso e vai ficar uma hora, alguém vai ser perdendo. E o dinheiro que você ganhou, ele também vai se acabar de um jeito ou de outro. Você mesmo espera, esse dinheiro não vai lhe trazer prosperidade financeira. Ele vai trazer um atraso na sua vida. Beleza, turma? Esses foram os meus erros do começo. Depois daqui eu consegui dar uma guinada na minha vida, eu consegui investir com propósito. Foi quando eu comecei investindo para comprar uma casa para meus pais, mas aqui para frente é outra história, né? É a história da parte boa, vamos dizer assim, né? Esses foram os meus erros. Então, preste bem atenção sobre consórcio, sobre financiamento, sobre pirâmides. Fica atento, não entra bem nesse negócio, estuda um pouquinho mais. Não aceita a primeira proposta de imediato. Espera um dia, 2, para dar uma olhada, dar uma estudada. Eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-Rico Cast.